noite, pessoal. Só esperar mais um pessoal entrar aí. Eu já convido meu pai para a live e a gente já começa. E aí, pessoal, vão entrando aí. Oi, Carol, boa noite. Boa noite. Deixa eu já convidar aqui meu pai. Sim, pessoal, vou deixar vocês curtindo a musiquinha, já a gente começa, tá? E aí, pessoal, boa noite. Beleza? Como que tá o áudio? Estão conseguindo ouvir tudo certo? Já vou convidar aqui o meu pai para a live. Deixa eu só colocar um fone aqui rapidinho. Tudo certo o áudio? Beleza, deixa eu já convidar ele aqui então. E aí, pai, fiz o convite. Oi, Amanda, boa noite. E aí, pai? Tudo bem? Agora estou te ouvindo, você está me ouvindo? Beleza, tudo certo. Pessoal, o áudio tá beleza aí para vocês? Manda um positivo aí para mim, por favor. Beleza? Pessoal, hoje a gente vai falar sobre um tema bem importante, que é sobre como vencer o medo e a timidez. São duas coisas que acabam bloqueando a gente para avançar para algumas coisas. E eu convidei meu pai aqui para poder fazer essa live junto, porque ele é uma pessoa que venceu tudo isso. Porque ele casou muito cedo, ele casou com 17 anos, então isso já é vencer o medo, né? Além disso, depois ele passou por vários processos profissionais e ele teve a ousadia de sair de algum deles para poder assumir o ministério ali como pastor. Então isso já é uma grande vitória, já venceu o medo. Então eu queria aproveitar essa parte aí, pai, se puder contar um pouquinho ali de como foi essa fase de decisão para poder casar, de assumir essas responsabilidades e depois como que o senhor venceu esse medo para poder assumir como pastor ali, definitivo. E enfim, deixa Deus te usar aí, pai, fica à vontade. Ok, vocês estão conseguindo me ouvir bem? Estão me ouvindo bem? Vocês estão me ouvindo? Manda positivo aí, pessoal. Tá dando para ouvir, Gostaria beleza, de saber pai? se o áudio está bom para vocês. Tá Você dando está para me ouvir, ouvindo, beleza. Matheus? Tá beleza, Ok. tá ótimo. Diante de tantos desafios da minha vida, como o Matheus já comentou, em relação a diversas áreas no profissional que eu participei, e também da questão do casamento e depois do ministério pastoral, só tem uma razão para vencer o medo, para vencer a timidez, e isso se chama amor. E eu quero contar essa história de amor que mudou a minha história profissional, mudou a minha história como marido e também como pastor. Eu quero compartilhar com vocês alguns textos bíblicos que permearam a minha vida em quase 29 anos aí de história, nesse contexto que nós estamos falando. O primeiro texto que eu gostaria de compartilhar está em 1 João, capítulo 4, versículo 18, onde nos diz assim: no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Então, eu quero começar do final, Matheus. Eu quero começar do Beleza. final para o começo.
Então, Ótimo. aqui já está dando a solução. Então, quando eu estou aperfeiçoado no amor, então o medo não tem lugar na minha vida, o medo não tem espaço na minha vida. Tá? Então, essa seria a conclusão, praticamente já a resposta dessa pergunta aí, né? Mas eu gostaria de, com isso, dizer que o medo ele tem uma causa e ele leva uma consequência. Então, eu preciso identificar a causa daquilo que está me provocando medo. Porque o Certo. medo, ele gera ansiedade. O medo, ele trava. O medo faz com que você não avance. O medo faz com que você não acredite. Então, se eu descobrir a causa desse medo, então eu consigo trabalhar na consequência. Eu consigo resolver a consequência. Olha lá. Então, por quê? Porque se eu estou ansioso, é porque alguma coisa, em algum momento da minha vida, me fez gerar medo. Tá? E se eu descobrir a causa desse medo, eu resolvi o problema da ansiedade. Por Certo. quê? Porque o medo significa uma pessoa que está com muito medo. Num determinado momento da vida dela, ela acreditou numa mentira. Nossa, que Em interessante. algum momento da vida dela, ela acreditou numa mentira. E essa mentira, ela fez com que o medo tomasse espaço, o medo crescesse na vida dessa pessoa. Então, geralmente, se eu descobrir a causa do que está me levando a ter medo, eu já descobri a solução para a ansiedade, eu já descobri a solução para resolver a timidez, eu descobri a solução para não ficar travado, mas para avançar. Então, eu preciso descobrir qual é a causa desse medo. E geralmente a causa do medo é uma mentira que em determinado momento da minha vida eu acreditei. Então você tem crenças erradas, você acreditou numa palavra errada, uma palavra que é mentira, e essa palavra foi gerando, trabalhando na sua vida e gerando medo. Por isso agora, muitas pessoas, elas não conseguem avançar. Elas não conseguem sair do nível que elas estão. Elas não conseguem porque estão travadas, porque o medo paralisa. Ok? Então, é só você ver o leão, o rei da selva. O rugido de um leão alcança mais ou menos uns 10 quilômetros. E quando o leão ele ruge, ele já está causando medo em todos os animais, paralisando eles. Né? É engraçado que a Bíblia também fala assim que sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, bramando como leão, caçando a quem possa tragar. Então é assim, o diabo usa também essa estratégia para parar as pessoas. Mas se eu e você hoje descobrirmos a causa do medo, então nós resolveremos o medo. Não aboliremos da nossa vida essa mentira que nós acreditamos e começaremos a andar na verdade. E a verdade, ela vai me aperfeiçoar, vai me conduzir para o amor. E o amor, certo. Deus é amor. E se Deus é amor, a Bíblia diz, está aqui a promessa, ele lança fora todo medo. Então, se eu chegar até o amor, então o medo, ele vai sair da minha vida. Pois bem, então eu gostaria de agora compartilhar, eu falei de causa e consequência, então agora vamos para a causa do medo de toda a humanidade. E eu vou ser ousado o suficiente para dizer, aqui está a causa, para todas as pessoas que estão nos ouvindo. Não importa se você é filósofo, se você é cristão, se você atua na área da ciência. Isso aqui vai resolver o problema da sua vida se você aplicar na sua vida. É um princípio que, se você aplicar, funciona. Eu quero ler agora Gênesis capítulo 3, versículo 9 e 10. Gênesis capítulo 3, versículo 9 e 10. Diz assim a palavra. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu, tive medo e me escondi. Aqui está o medo entrando na vida de um homem que representa toda a raça humana. Por isso eu afirmo que aqui está a causa. Né? Então, Adão, ele vivia na presença de Deus sem medo. Ele se relacionava, vamos dizer assim, essa palavra, ele vivia com os animais selvagens sem medo. E então agora Deus
Vem um certo dia, Deus, que era acostumado vir conversar com Adão na viração do dia, e eles tinham um local onde eles conversavam, que era o Jardim do Éden. Mas nesse momento, dessa vez que Deus veio, Deus não encontrou Adão. Então então Deus, por entre as árvores, começou a procurar Adão. E percebe que Deus aqui ele não pergunta para Adão o que ele tinha feito. Deus pergunta para Adão, onde estás? Por quê? Olha. Porque Deus que é amor, lembra que eu disse que ia começar do final para o começo? Isso, então, o Deus que é amor, ele criou o homem sem medo. Porque no amor não tem medo. Nossa, então, Deus criou o homem sem medo, numa posição de coragem, uma posição de tranquilidade, uma posição de paz, uma posição de justiça, uma posição onde não tinha nenhuma ameaça. Então nós conhecemos a história. Adão, ele decide ir contra Deus, contra aquilo que Deus tinha falado, e então Deus vai atrás dele. E quando Deus vai atrás dele, Deus não foi atrás do homem para condená-lo, para perguntar o que ele fez. Deus perguntou, onde você está? Aí ele disse, porque eu estava nu, porque eu fiquei nu, eu tenho medo agora. Uhum. Então olha aí a causa do medo. Ou seja, quando o homem decidiu viver apartado de Deus, sair fora da presença de Deus, sair fora da cobertura de Deus, aí sim ele deixou então o amor e ele passou a viver por si só. Ele passou a viver pela sua própria alma, pelo seu próprio entendimento. E aí sim ele gerou medo, porque ele não tinha mais a cobertura do amor sobre a vida dele. Nossa. Porque Deus é amor, e o amor lança fora todo medo. Então, onde está a causa do medo? Viver longe do amor. Viver longe do Criador. E esse Criador hoje, por meio de Jesus Cristo, ele é nosso Pai. Então, Jesus Cristo, vindo a esse mundo, ele abre um novo e vivo caminho. Para quê? Para que nós pudéssemos novamente se conectar com a nossa origem, certo, que é o Pai, um Deus de amor. E aí, assim, então, o medo seria banido de nossas vidas. Então, eu quero compartilhar um pouquinho mais. Por que o medo entrou na humanidade? Porque Adão diz agora, porque eu estava nu. Então, ou seja, Adão, depois que ele se apartou de Deus, ele sentiu que não tinha mais cobertura. Ele não tinha mais a vestimenta de luz na vida dele. Ele se sentiu desprotegido. E aí, então, a próxima, se você não tem cobertura, se você não tem proteção, o próximo passo é ter medo. E aí ele disse assim, tive medo e me escondi. Olha aí, então, se eu não tenho cobertura do amor, que é Deus, ok? Então eu vou ter medo. Se o medo me faz o quê? O medo me faz esconder. Eu posso usar alguns sinônimos dessa palavra aqui, esconder. O medo me faz parar, o medo me faz travar, o medo me faz se esconder, entrar numa caverna, o medo me leva à depressão, o medo me leva à inferioridade, o medo me leva a não acreditar em mim mesmo. Meu Deus! Olha aí, caramba! Meu Deus! Meu Deus! Então, a consequência, a causa nós sabemos, é a separação do homem e do amor. E o amor é Deus, Deus é amor. Agora, a consequência é viver uma vida se escondendo, viver uma vida se sentindo inferior, viver uma vida sem saber a sua verdadeira identidade. Porque identidade está conectada com a sua origem. Olha aí, uma boa frase. Identidade está conectada com a sua origem. Então, se você não tem identidade, é porque você está desconectado ou não sabe que já está conectado. Ou com a sua origem, que é o amor. Sim. E não estando conectado com o amor, você não recebe aquilo que Deus tem para nós, que é o derramar do amor dele em nossos corações, que vem nos dar coragem, vem nos dar firmeza, perseverança e avançar com confiança neste mundo. Então, eu quero ir então para o terceiro versículo que gostaria de compartilhar com vocês. Esse terceiro versículo está em Efésios 2, 4, 6. Então, como ficou resolvida essa situação? Como vencer o medo e a timidez? Permanecer conectado à nossa origem. E a nossa origem é Deus, e Deus é amor. E o Deus que é amor, e o amor lança fora todo o medo. Então, essa origem de que eu estou falando é a nossa posição.
Então, quando Deus perguntou para Adão, onde estás? Ele está dizendo, você saiu da posição que eu te dei? Então, todas as vezes que nós saímos da posição que Jesus Cristo conquistou para nós na cruz, então o medo vai se apoderar das nossas vidas. E aí, então, nós vamos parar. Como vencer a timidez? Como vencer o medo? Nos conectando novamente à nossa origem. Ou seja, voltando à posição que Deus nos colocou. Uau. Aleluia. E é sobre isso que eu quero falar agora. Efésios capítulo 2, versículo 4 e 6 diz assim, o 4 ao 6. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, e pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, observe, amados, que essa palavra aqui, assentar, essa palavra no grego é katizo, que dá origem à palavra cátedra. E nós sabemos, por exemplo, no Brasil, cátedra de letra quer dizer a última palavra em letras no Brasil, quem dá é ele. Isso. Então, a nossa posição hoje para vencer o medo foi conquistada por Jesus Cristo. É uma posição de justiça, é uma posição de cátedra. É isso que a Bíblia está dizendo. Jesus Cristo, ele veio nos conectar novamente com a origem. Veio nos conectar novamente com a nossa posição. E qual é a nossa posição hoje? Cátedra. Cátizo, a palavra. Cátedra. Ou seja, a última palavra nos seus negócios, quem dá é você. Aleluia. A última palavra aqui na sua família, quem dá é você. A última palavra na sua empresa, quem dá é você. Se você se ver na sua posição. Então, se você se ver na sua posição, uma posição de justiça, e a posição de justiça também é uma posição de amor. É a posição que o Senhor tem para nós. Então, se nós permanecermos nessa posição de justiça, nós permaneceremos no amor, por meio de Cristo Jesus. E o que vai acontecer com a nossa vida? Nós estamos assentados, vamos reconhecer isso, vamos aceitar isso, que como os filhos de Deus, estamos assentados juntamente com Cristo, ou seja, assentado cátizo, ou seja, somos cátedra. E cátedra, ele não tem medo. Cátedra, ele avança. Cátedra, ele cria. Cátedra, ele governa. Cátedra, ele influencia. Percebe que tudo isso é o contrário de medo, vamos dizer assim? Então, como vencer o medo e a timidez? Aceitando, recebendo, com gratidão e com amor, a posição que Jesus Cristo conquistou para nós. Qual é essa posição? Posição de cátedra. Assentado aonde? No amor. Assentado no próximo de Deus, que é amor. E aí eu volto para o final. Deus é amor, e o amor lança fora todo medo. Então, se você deixar receber esse amor de Deus, você volta para a sua posição. E o amor de Deus tem nome, Jesus Cristo. Jesus Cristo é o amor de Deus encarnado. Quando você entende isso e você recebe isso, o medo vai embora da sua vida. E o medo indo embora da sua vida, você vai exercer governo e influência em quaisquer circunstância da sua vida. Daí, Mateus. Nossa, meu Deus, maravilhoso. Isso resume, na verdade, tudo que está acontecendo hoje, né? A maior parte das coisas que estão acontecendo é o medo por falta, na verdade, de se ver na posição que Deus já nos deu. E esse medo faz com que a gente procure a depender de nós mesmos, e essa dependência de si próprio faz que gera insegurança durante uma situação de crise. Isso é surpreendente, porque a solução para todo problema está aí. Sim. Por exemplo, quando eu não sei quem eu sou, eu não sei a minha origem, então isso gera medo. Porque a falta de conhecimento, ela gera medo. E agora, quando eu conheço de onde eu saí e onde eu estou agora, então não importa a circunstância. Por quê? Porque eu sei quem eu sou. Não importa o que as pessoas dizem, importa o que Deus pensa de mim. Não importa o que as pessoas pensam. Percebe? Não importa não importa o que a economia está dizendo. Não importa o que as circunstâncias estão dizendo. O que importa é que eu sei quem eu sou, onde eu estou, e por saber quem eu sou e onde eu estou, eu vivo uma vida sem medo. E o medo não me atrapalhando, eu consigo avançar. Eu consigo quebrar barreiras.
eu consigo exercer domínio sobre tudo aquilo que quer me causar problemas, que quer me causar tristeza, que quer me causar angústia. Vamos até partir para um outro exemplo, pai. No caso, o senhor também está iniciando nesse meio digital, iniciou há pouco tempo, né? E o interessante Sim. foi que o senhor já iniciou com uma segurança daquilo que o senhor estava fazendo, sem medo nenhum de utilizar as ferramentas, enfim, não teve nenhum receio disso. Isso também influencia, isso que o senhor falou, também influencia para esse tipo de avanço que nós estamos tendo, que está sendo uma era praticamente digital, onde as pessoas estão tendo que se adequar a esse novo meio. Mas muita gente vem falar, Mateus, eu tenho medo de gravar vídeo, eu tenho medo de participar das redes sociais, por medo do que as pessoas vão falar. E tudo isso está incluso no que o senhor disse. E quando o senhor se viu já na posição, essa posição te deu a graça necessária para poder executar. Exatamente. Então, por exemplo, eu não tenho medo do que as pessoas vão falar ou deixar de falar, porque eu sei quem eu sou. E que o que as pessoas falam não vai mudar quem eu sou. Nossa, isso é excelente. E o amor ao propósito que é maior do que o que as pessoas vão falar. Isso. Seria praticamente isso. O propósito ele é ilimitado. O propósito ele é ilimitado. Então eu sempre disse, eu faço as coisas com propósito. Então se gravar um vídeo na mídia é propósito, nenhum problema quanto a isso. Nossa, isso já desmistifica tudo, né? Quando o propósito é maior do que a si mesmo, praticamente, né? Você consegue fazer tudo, sem medo. Exatamente. Quando as pessoas elas entendem que elas estão aqui nesse mundo para realizar um propósito, e o propósito é maior do que elas, então aí elas entendem que se Deus deu o propósito, Ele também deu a posição. Se Deus deu o propósito, Ele também deu a capacitação. E se Deus deu a capacitação, eu não estou sozinho nisso. Ele continua comigo. O próprio Jesus disse, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, o amor, ele aperfeiçoa de tal forma, ele me dá uma segurança de tal forma na minha vida, de que eu não tenho do que me envergonhar, eu não tenho do que temer, eu não tenho timidez nesse contexto. Por quê? Porque eu não estou sozinho. O Deus que é amor, ele mora dentro de mim. Aleluia. Uau. E eu só estou deixando ele sair para fora. É uma redundância, eu usei, né? Sair para fora. Sim. É claro que saía para fora, mas então é isso. Então você deixar aquilo que Deus colocou dentro de você fluir livremente, porque Deus já te capacitou. Deus já colocou dentro de você um DNA. E esse DNA conecta você com a origem. E a sua origem é o amor. E o amor é Deus. Deus é amor. E a Bíblia diz que o amor lança fora todo medo. Pai, agora só para a gente colocar um pouco mais na prática, qual que é uma das ferramentas, uma das formas que as pessoas podem fazer para começar a internalizar isso, de que ela é amada, de que o propósito está acima, de que ela tem uma posição estabelecida em Cristo? Tem algo assim que vamos dizer assim, que o senhor faça, que é prático, que pode gerar um resultado melhor? Tem algo prático. Existe uma feira de escambo. Eu não sei se todo mundo conhece o que é uma feira de escambo. Mas uma feira de escambo é onde você vai e não usa dinheiro. Você usa troca de objetos. Era o que, às vezes, muitos povos faziam. Um tinha um arroz, trocava por uma galinha, um exemplo, né? Sim. Então, é uma feira de escambo. Então, por exemplo, imagine que você vai... É uma história para você entender o que você me perguntou. Então, imagine que você vai numa feira de escambo, ok? Então você tem lá um tênis para trocar por alguma coisa. Ou você tem uma jaqueta para você trocar por um tênis, um exemplo. Você quer trocar por um tênis a jaqueta que você tem. Então, imagine que você chega numa barraca e você vê um tênis, mas você vê que o tênis ele não tem o mesmo valor. Você percebe que o tênis está abaixo da sua jaqueta. Ok? Você acha que a sua jaqueta ela vale mais, certo? Então, você vai dizer assim, você quer um tênis, mas você vai dizer assim, não, eu não vou trocar por esse tênis. E, de repente, você vai em outra banca, e aí sim, você encontra o tênis que você percebe que ele tem o mesmo nível. Ele tem o mesmo nível, ou seja, ele tem o mesmo valor que a jaqueta. E então você troca a jaqueta pelo tênis. Vamos trazer isso para a prática agora. Isso para a prática no contexto que nós estamos falando.
Então, quando Deus enviou Jesus Cristo para morrer por mim e para morrer por você, a Bíblia diz que ele amou o mundo de tal maneira, ele enviou Jesus. Então, se Deus enviou Jesus para me substituir na cruz, então Deus viu que eu tenho o mesmo valor que Cristo. É só Então, entender isso. Está entendendo isso? Então, o que é a prática aqui? A prática é, eu tenho o mesmo valor que Cristo. Então, quando eu reconheço e recebo isso, então as demais coisas elas vão fluindo normalmente. Eu sei que eu valho o mesmo valor que Cristo, porque Deus deu Cristo por mim. Então, quando eu tenho essa certeza, então as demais coisas eu vou administrando, eu vou fazendo, eu vou trabalhando, eu vou conquistando no sentido de nessa graça, deixando essa graça fluir em mim, para que eu possa trabalhar, para que eu possa investir, para que eu possa fazer as coisas que eu tenho que fazer no dia a dia. Mas há uma diferença de você fazer, estudar, trabalhar, conquistar, investir, administrar, sabendo quem você é e não sabendo quem você é. Quando você sabe que você tem o mesmo valor que Cristo, então você sabe que você é amado, que o amor está dentro de você. E quando você deixa esse amor fluir, não tem medo. Uau! Nossa, isso é libertador, porque eu já me peguei algumas vezes em situações em que eu não me sabia quem eu realmente era, não sabia que eu era amado, e eu me sentia inferior às outras pessoas. Eu ia me relacionar com as pessoas já me sentindo inferior. E isso realmente... Isso, Matheus, você tocou numa coisa muito importante, porque o medo, a falta de conhecimento, além de gerar medo, ela gera também a inferioridade. A inferioridade. Então, por que as pessoas têm medo? Porque elas acham que o que elas vão falar é inferior ao que as outras pessoas estão fazendo. Ok? E, na verdade, o que eu vou falar... Por que elas se sentem inferior? Porque elas estão se comparando com outras pessoas. Ok? Então, quem não sabe quem ele é, ele fica se comparando com outras pessoas. Agora, quem sabe quem ele é, ele compara consigo mesmo. Então, eu não me comparo com ninguém. Eu sei que Deus me deu a identidade. Deus colocou um talento em mim. Então, e eu tenho convicção que as pessoas que estão me ouvindo, elas vão se tornar pessoas melhores a partir daquilo que eu ouvi. Então, por que ter medo de falar algo que vai deixar a vida das pessoas melhor? Nossa, isso é impressionante. Ter medo de falar algo que vai deixar a vida das pessoas melhor. Ou seja, eu ver que em mim eu tenho algo que eu posso abençoar pessoas. Isso. Todas as pessoas, esse Deus de amor, ele colocou uma habilidade que vai abençoar pessoas. Por isso, quando você abre uma empresa, você não vai vender produtos. Quando você abre uma empresa, você vai suprir necessidades. Uau. Você vai declarar a habilidade que Deus colocou na vida de cada pessoa é para suprir o próximo. Porque a palavra do Senhor diz assim no Novo Testamento que um mandamento não vos dou. Ame o seu próximo como eu vos amei. Ou seja, se o produto que eu estou vendendo vai abençoar a vida daquela pessoa, por que ter medo de colocar meu produto no mercado? Essa foi eu tenho que ter convicção. Por exemplo, se eu sei que essa caneca aqui, ó, já me perguntaram se essa caneca é do céu. Eu não sei se ela é do céu, mas ela foi Deus que me deu. Então, se eu sei que essa caneca é bonita, se eu sei que essa caneca para mim, ela vai fazer diferença, então eu uso ela. Eu uso essa caneca sem nenhum problema. As pessoas podem falar o que falar, não importa. Eu sei quem eu sou, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei a minha origem, eu sou amado e por ser amado, eu vou deixar tudo aquilo que Deus colocou em mim. Toda habilidade para servir as pessoas, para abrir as pessoas, para desbloquear as pessoas para aquilo que Deus chamou cada uma delas para fazer. E eu sei que cada pessoa tem algo muito, mas muito especial bloqueado dentro de si. E nessa noite, eu declaro que a partir dessa live, elas vão destravar. Vai ser destravada. Por quê? Porque as pessoas vão saber que elas têm o mesmo nível de Cristo no sentido de valor. Porque se Deus, assim como a feira de escambo, a pessoa trocou a jaqueta porque achou que o tênis valia a mesma coisa, então Deus não estava vendo pelo que você era, Deus estava vendo aquilo que você ia ser. Então, da mesma forma, você que está me ouvindo, você que ainda vai ouvir essa live, escute o que eu vou te falar.
Você é precioso, você é maravilhoso, Deus colocou algo tremendo na sua vida, colocou na sua vida produtos, colocou habilidades, que se você deixar hoje Deus desbloquear você, essa palavra desbloquear a sua vida, você vai ser um canal para abençoar muitas pessoas, a sua empresa vai ser um canal para abençoar muitas pessoas, e as pessoas serão destravadas e começarão a usufruir do amor de Deus através das habilidades, através dos talentos que o Senhor deu para cada uma dessas pessoas. Maravilhoso. Essa dica é importantíssima para as empresas agora que estão voltando à ativa. Não se preocupe com o lucro, não se preocupe com o quanto você tem que ganhar, porque faça o seu serviço com amor, sabendo que você pode abençoar muitas pessoas, porque quando você abençoa, automaticamente isso volta como retorno para você. Exatamente. Eu costumo dizer que até um carrinho de pipoca feito com amor dá dinheiro. Não. Tem como aplicar o amor em tudo. O amor é aplicado em tudo. É claro que a minha linguagem, eu sou pastor, então eu falo da palavra de Deus. Eu falo dos princípios da palavra de Deus, tirando para a economia, tirando princípios da palavra de Deus para a vida familiar, para a vida profissional, em todas as áreas. Né? Mas o importante é saber que se você fizer, faça com amor, porque você está fazendo para pessoas e não para coisas. Pessoas são mais importantes que coisas. Pessoas são mais importantes que coisas. Isso é muito, muito, muito bom. O grande problema, Mateus, das pessoas é que elas querem vender produto. Vender produto. Não. Você vende solução de problemas. Os seus produtos têm que solucionar o problema das pessoas. Porque quanto mais os produtos que você colocar no mercado solucionar os problemas das pessoas, maior vai ser a sua recompensa. Isso Por que as pessoas... é recompensa. Isso. Existe uma diferença de salário e recompensa. Aí, fala mais sobre isso. Existe uma diferença de salário e recompensa. Então, quando eu estou em busca de um salário, eu vou vender produtos. Mas quando eu estou em busca de recompensa, eu vou suprir a necessidade das pessoas. Eu vou resolver o problema das pessoas. Então, eu vou começar a enxergar as pessoas, quando esse amor fluir na minha vida, eu vou começar a enxergar as pessoas não somente como números, mas eu vou enxergar as pessoas como pessoas. Nossa, e quando você enxerga pessoas como pessoas, na carência que o mundo tem hoje das pessoas, as pessoas têm carência de ser ouvidas. As pessoas têm carência de se sentirem importantes. Ok? Então, quando você dá essa importância devida, a sua loja se torna uma loja, uma fábrica, um produto sem nenhuma concorrência. Sem nenhuma concorrência. Isso é muito... Nossa, essa foi muito boa. Foi muito boa. Porque... Deixa eu só aproveitar, só fazer mais uma pergunta, pai. Isso se aplica em diversos níveis, mas agora, como criar uma geração que já cresça sem esse medo, e sabendo já que é amado? Como que a gente pode aplicar isso? Porque, vamos dizer assim, eu tenho um filho pequeno, tenho outro que está por vir aí, só que tem muitas pessoas também que estão na mesma situação, e como criar essa geração para elas crescerem já sem medo e conseguirem alcançar bem mais do que a gente já alcançou? Eu diria para você, no contexto de crianças, né? Eu diria para você que isso já confirmado, já comprovado cientificamente, que quando você coloca duas crianças pequenas, pode ser pequena, pode ser um pouquinho maior, e você diz para elas assim, era uma vez. Era uma vez. Você conta uma história para elas, era uma vez. Elas sentam e param para te ouvir. Elas podem estar fazendo o que for. Por quê? Eu quero dar um exemplo para você entender. Muitas crianças, às vezes, estão com brinquedos sofisticados, mas dá uma pedra, dá um montinho de pedra para elas, que elas vão largar os brinquedos e vai ficar brincando com as pedras. Por quê? Porque os brinquedos já estão criados. E a pedra, ela está criando. Ela está desenvolvendo. Ela está fazendo. Nossa! Então, como é que você desenvolve tanto em crianças quanto em pessoas que já são adultas? Contando para elas, era uma vez. E conta a história de amor de Deus pela humanidade. Nossa, meu Deus. Não precisa de mais nada. Não precisa de mais nada. Isso já superou. É simples. Era uma vez.
Isso aí mexeu muito comigo, Matheus, porque hoje as crianças estão com o celular na mão, as crianças estão com um brinquedo sofisticado de controle remoto. Eu estou pensando em pegar os meus netos e ensinar eles a fazer aqueles brinquedos, eles fazer os próprios brinquedos. Isso, Pegar as legal, ótimo. ferramentas, e eu creio que isso vai ser fantástico. Eu vou fazer isso com meus netos. Eu vou começar a pegar umas ferramentas, eu fazia aquelas motinhas que pegava terra, eu fazia muitos brinquedos que nós mesmos criava. Então, quando a criança está criando, ela está criando, ela vai se sentir importante. E se ela se sentir importante, ela não vai ter complexo de inferioridade, porque ela vai aprender a criar desde pequeno. Uau, uau, uau. Essa aí fechou com chave de ouro. Excelente. É isso aí. Excelente. Pessoal, foi maravilhoso esse bate-papo. Pai, muito obrigado pela atenção, pelo tempo. Eu sei que é bem difícil conseguir um tempinho ali, mas agradeço esse tempo que o senhor dedicou aí para poder abençoar outras pessoas. Obrigado pela disposição, pai. Ok. Um abraço a todos. Até mais. Tchau, tchau. Até mais. Pessoal, que live maravilhosa. Eu aprendi muita coisa, para mim foi de muito valor. Espero que para você também tenha sido. Então, ouça, veja essa live, mande para outras pessoas, porque se abençoou sua vida, com certeza pode abençoar outras pessoas mais. Tá bom? Então a intenção foi essa, foi levar a palavra de Deus para você, de que você não precisa viver mais com medo. Você já tem uma posição em Cristo, Jesus já fez algo por você, foi algo maravilhoso que colocou você numa posição. E essa posição é uma posição sem medo, é uma posição de amor. Beleza, pessoal? Então agradeço a atenção de vocês até aqui. Então ficamos até a próxima live. Essa live vai ficar salva, tá? Você pode enviar ela para quantas pessoas você quiser. Até mais, então, pessoal. Ótima noite. Continuem abençoados.